O anime começa mostrando nosso protagonista chamado Ragna, um caçador de dragões emanando prata da sua própria mão e congelando vários dragões com facilidade. Mas apesar dessa imensidão de poder, ele desejava ser ainda mais poderoso, mostrando uma ganância enorme por poder. Porém, tudo isso foi apenas uma visão do garoto, que estava no meio de um treinamento tentando enfrentar um dragão, porém sem muito resultado. Salve, salve galera, Ferrer na área! O nome desse anime é Ragna Crimson. Vou estar deixando o nome do anime no primeiro comentário fixado, então já dá aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu! Sendo um péssimo momento para ter essas alucinações e percebendo que Ragna estava tendo dificuldades, sua parceira, chamada Leônica, se coloca entre ele e a criatura, dando um fim no dragão com facilidade. Léo diz que ele tem que prestar mais atenção durante as batalhas, assim como ela fazia, e nosso protagonista agradece por sua ajuda, fazendo cafuné na cabeça da garotinha. Em seguida eles queimam o corpo do dragão e congelam seu coração com prata, finalizando o trabalho. Assim que voltam para a cidade, vemos que Léo é considerado uma prodígio por ter eliminado dezenas de dragões sozinha, sendo a melhor caçadora da cidade Ronabeira, responsável por ter matado a maioria das criaturas de lá, mesmo sendo apenas uma pirralha de 12 anos de idade. Todos tinham inveja e admiração pela garota, dando vários apelidos para ela, mas para Ragna, seu único e fiel parceiro, ela é uma heroína, que ele tem certeza que vai ficar ainda mais forte à medida que crescer. Ele tira várias fotos da sua pequena companheira para postar no Instagram e registrar esse crescimento. Porém, diferente da Léo, Ragna não possui nenhuma habilidade para caçar dragões, o que faz algumas pessoas zoarem da parceria dos dois, como esse figurante chamado Sykes Charlock, classificado como o segundo melhor caçador de dragão, tendo o maior número de mortes das criaturas na cidade depois de Leônica, o que deixa ele bastante desapontado, porque a garota nem sequer sabia quem ele era. Sykes fala para Ragna que ele está apenas atrasando sua parceira, já que tinha habilidades bem abaixo da média, dizendo que ele é apenas um bastardo e um fardo para ela. Porém, Léo imediatamente saca sua espada, apontando para Sykes, na intenção de defender Ragna, deixando o caçador sem reação. Léo pergunta o que ele buscava com sua espada de prata e o quanto desejava conseguir o que queria, explicando que ela busca ter a força máxima para se tornar mais forte que qualquer um ou qualquer coisa. E foi por conta desse objetivo que se tornou uma caçadora de dragões, já que eles eram as criaturas mais poderosas de todas, e para provar que é de fato a mais forte, ela desejava enfrentar inclusive o tão temido deus dragão. Leônica então pergunta para todas as pessoas do local se alguém desejava se juntar a ela, prometendo que compartilharia tudo o que quisessem, como riqueza, status e até mesmo glória. Porém todos ficam em silêncio, e somente Ragna se manifesta e jura seguir ela até o fim de sua vida. Apesar de ter acabado de dar um discurso digno de uma caçadora de dragão número 1, ao falar com seu parceiro já ficava bem nítido que ela ainda era uma pirralha de 12 anos. Mesmo sendo uma prodígio, ela ainda tinha coisas que toda criança tem, como querer dormir sem tomar banho. Já de noite, nosso protagonista coloca ela na cama e deixa ela dormindo tranquila enquanto vai treinar como fazia todos os dias, já que seu maior desejo era se tornar pelo menos um pouco útil para Léo antes de morrer. Porque como ele não tinha nenhum talento para caçar, ele sabia que jamais chegaria perto da capacidade dela, e não tinha dúvidas de que morreria para algum dragão. Porém, queria pelo menos ajudar ela de alguma forma antes da sua partida, mas nesse momento, ele vê a figura de um homem que diz que ele nunca vai conseguir realizar seu desejo de ser útil para Léo, pois ela iria morrer antes disso acontecer. Logo, Ragna começa a ter visões da cidade em chamas, sendo atacada por vários dragões, e logo depois vê seu maior pesadelo, a garotinha indo de base por uma das criaturas. Momentos depois ele acorda, percebendo que tinha caído no sono enquanto treinava, mas fica assustado com o fato de ainda conseguir escutar a voz do homem estranho na sua cabeça, dizendo que a hora dela estava próxima. No dia seguinte, Ragna faz algumas compras para poder cozinhar o que Léo quisesse, fazendo todas as suas vontades, deixando a garota toda feliz. E um pouco mais tarde, depois de comer a carne que tanto queria, ela cai no sono, com Ragna colocando ela na cama para dormir como na noite anterior. Já pela manhã, os dois vão para Guild Hall, onde os caçadores de dragões aceitavam suas missões. Porém, todos eles estranham o fato de não ter nenhuma única tarefa disponível naquele dia, já que não estava tendo muito ataque das criaturas na cidade. Então Léo e Ragna saem para pegar um ar do lado de fora, e lá ele repara que o cabelo dela já estava crescendo, decidindo aproveitar que estavam com tempo livre para cortar. Porém, enquanto cortava seu cabelo, ele acaba se lembrando do pesadelo que teve com ela. Para piorar, de noite ele volta a ter exatamente o mesmo sonho horrível, e decide passar a madrugada treinando. Porém, nem lá ele tinha paz, já que não parava de escutar a voz do homem dizendo que ele perderia Léo em breve.
Mais tarde, em um bar da cidade, os caçadores de dragões se reúnem para discutir o fato estranho das criaturas aladas terem sumido da cidade há alguns dias, e um deles diz que os dragões estavam migrando para o leste, na direção de uma cidade chamada Donapierro, um lugar que não é atacado por eles há uma década. Leônica escuta a conversa e, agindo com uma garota de 12 anos, comenta que a cidade Donapierro lembra ela de uma doceria famosa que tinha no local, chamada Galinha Prateada, dizendo que se eles forem para lá, em alguma das missões para caçar os dragões, deveriam aproveitar para passarem na confeitaria para conhecerem a comida da loja. Enquanto isso, Ragnar ainda não conseguia tirar seu sonho da cabeça, ficando com medo das palavras do homem estranho, se perguntando se ele era alguma visão ou algum fantasma. Sentindo que não era nenhuma das opções, Léo desperta ele de seus pensamentos e percebe que seu parceiro estava com bastante olheiras e com a mão calejada de tanto treinar. E percebendo que ele estava trabalhando bem mais do que tinha costume nos últimos dias, pergunta qual seria o motivo de tanto esforço. Ele responde que é uma tentativa de conseguir ajudar ela de alguma forma. Percebendo a preocupação dele com ela, Léo lembra a Ragnar do dia em que eles se conheceram, dizendo que o que pensou quando viu ele pela primeira vez foi que eles tinham o mesmo potencial e o mesmo nível de força. Isso deixa ele bastante surpreso, até porque, além dele não possuir nenhum talento, ele ainda estava apanhando quando eles se conheceram. Porém, apesar dela admitir que de fato Ragnar não tem nenhuma habilidade natural para ser um caçador de dragões de uma forma que ela tinha, a garota diz que seus instintos falam de outra forma e que ele vai se tornar muito forte. Mas apesar de não saber dizer quando isso vai acontecer e nem o motivo, ela promete que vai proteger Ragnar até que esse dia chegue. Em um flashback, conhecemos o passado do nosso protagonista. Seus pais foram comidos por dragões quando ele tinha apenas 3 anos de idade. E ao ficar órfão, alguns parentes acolheram ele. Porém, pouco tempo depois, eles também foram eliminados por dragões, deixando Ragnar sem ninguém. Então ele foi comprado por um homem rico, mas alguns dragões queimaram sua propriedade, fazendo ele pensar que era amaldiçoado. O homem rico que comprou ele e os seus amigos também culparam o azar do garoto pelo que aconteceu. Eles batem no Ragnar acusando ele de estar trabalhando para os dragões, já que onde ele ia, os dragões apareciam em seguida, deixando somente ele de sobrevivente. Porém, justamente quando ele já não tinha mais esperança de encontrar paz, ele conhece a Leônica, que chama ele para ser um caçador de dragões junto com ela, já que ter uma ligação especial com essas criaturas não era uma coisa ruim quando se estava caçando elas, especialmente se conseguir sobreviver à luta. Então ela decide que ele seria seu parceiro naquele dia, mesmo com ele preocupado de atrair sua má sorte para ela e fazer Léo acabar com todos os outros que ficaram perto dele. Mas ela diz que para ela, somente os fracos morriam e os mais fortes que os dragões sobrevivem. E como ela era bem forte, ela não tinha com que se preocupar. E para provar seu potencial para Ragnar, ela leva ele para uma das suas caçadas. E quando conseguem encontrar um dragão, o garoto pensa que seria o fim dos dois. Mas Léo o derrota com apenas um golpe, provando que de fato era bem forte, fazendo nosso protagonista pensar que era seguro ficar perto dela. Pois diferente dos outros, ele não conseguia imaginar uma forma de alguém como ela morrer antes dele. Desde aquele dia eles se tornaram parceiros inseparáveis, com Ragnar pensando que não estava mais amaldiçoado por estar ao lado de uma heroína como Léo, desejando permanecer ao seu lado até que acabasse morto por algum dragão. E por isso, o pesadelo de perder ela, que ele não parava de ter, era tão assustador porque ela era tudo para ele. No dia seguinte, na Guild Hall, todos os caçadores de dragões se reúnem ao descobrirem que a cidade de Donapierro tinha sido atacada pelas criaturas, porque como eles não sofriam com nenhum ataque de dragões há décadas, eles achavam que não precisavam de caçadores para protegerem eles. Léo pergunta para Sykes o que aconteceu, e ele explica que ouviu dizer que uma horda de dragões atacaram a cidade, e por isso, o reino emitiu uma missão de emergência para todos os caçadores irem atrás desses dragões. Isso faz Ragnar ficar em pânico, porque ele sabia que aquilo significava que sua visão estava próxima. Mas quando ele vai avisar para Léo do perigo que estava por vir, eles escutam um barulho, e ao saírem da Guild Hall, eles veem a cidade em chamas e a horda dos dragões atacando, fazendo Ragnar reconhecer a semelhança daquela cena com seu sonho. Com muita dificuldade, ele fala para Léo que os dois tinham que fugir dali o quanto antes, porque senão ela vai acabar morrendo. Mas a garota não dá ouvidos a ele e parte para a missão, afinal, ela era a melhor caçadora de dragões, e não tinha por que começar a ter medo das criaturas justo agora. Desesperado, ele vai atrás dela enquanto os dragões atacavam as pessoas que tentavam resistir ao ataque. Em seguida, os homens avistam uma pessoa saindo das chamas e vão até ela para ver se estava ferida. Porém, o homem coberto de sangue elimina todos eles com seu próprio sangue, que se transforma em lâminas. E vemos que ele também era um dos dragões, sendo um superior deles. Isso deixa todos com medo, em choque. Até mesmo o caçador Sykes, que é o segundo melhor deles, fica em danger. Nosso protagonista também vê a criatura ao longe e de cara percebe que aquelas lâminas são exatamente o que vai causar a morte de Léo. Então, quando o dragão estava prestes a atacar Sykes,
Ragnar pula em sua direção, determinado a fazer de tudo para salvar a vida da Léo. Porém, ele não estava na Disney e sua espada se quebra ao bater no dragão. Em seguida, a criatura coloca fogo em tudo e Léo vê que Ragnar estava em perigo. Ela corre até o local preocupada, mas por sorte o garoto cai a salvo no rio. Então ela pede para Sykes deixar o dragão superior com ela e ir até Ragnar. A garota vai até a criatura, jurando se vingar por ele ter machucado o nosso protagonista. E enquanto isso, Ragnar estava afundando cada vez mais no rio, enquanto se lembrava do que acontecia no seu sonho. Depois que ele perdia Léo, se afundava na sua busca por vingança com o objetivo de caçar todos os dragões até levar eles à extinção, treinando até o limite do seu potencial, ficando extremamente forte. Mesmo sentindo que não era suficiente, ele também fazia novos parceiros, porém todos morriam, deixando ele sempre como o único sobrevivente, levando uma vida cheia de perdas, mesmo se esforçando ao máximo, chegando ao ponto de alcançar além do possível. Nosso protagonista consegue sair do rio e se encontrando novamente com o homem da sua visão, percebendo finalmente que aquele era ele do futuro, que disse que talvez no fundo ele só quisesse uma chance de morrer, mas acabou de alguma forma sempre conseguindo sobreviver. O homem então revela que é o Ragnar do futuro que causou suas visões e diz que sente nojo da sua versão do passado, porque por mais que ele idolatrasse Léo como heroína e dizer que a ama, ele não se tornou o ser mais forte do mundo para manter ela a salvo, conseguindo a força que precisava somente depois de perder ela. Mas aí, mesmo sendo forte o suficiente para enfrentar qualquer dragão e proteger quem quisesse, ele já tinha perdido tudo, não sobrando uma única coisa sequer para salvar, não conseguindo ver nenhum motivo para ter todo aquele poder. Ragnar então pede para ele entregar toda a sua força para ele, porque aquele era o momento certo de salvar a Léo. O seu eu do futuro responde que esse era exatamente o seu objetivo, e em seguida acerta Ragnar com sua espada, fazendo ele gritar de dor e até assustando Sykes, que mantinha ele seguro enquanto ele tinha suas visões. Nesse momento, seu eu do passado e do futuro se fundem, tornando um só, com Ragnar recebendo todas as suas memórias e poderes, conseguindo compreender tudo o que aconteceu, até mesmo a sua dor ao ter se tornado forte somente depois de perder Léo. Porém, tanto o Ragnar do futuro quanto do passado sabiam que aquela força vinha com um preço, e embora os dois estivessem dispostos a pagar, nesse mesmo momento Léo já estava cansada de lutar contra o dragão superior, e ele reconhece que a garota era forte. Ela também diz que ele é bem mais forte que os outros dragões, e pergunta se ele é o famoso deus deles. Porém, isso deixa a criatura irritada. Ele diz que não chega nem perto da grandiosidade do seu deus, e por isso, ela não deveria cogitar comparar os dois. Depois de tanto tempo se enfrentando, ele decide finalmente se apresentar, dizendo que seu nome é Grinwelt, explicando que ele é o 10º assento do sangue da asa, sendo o mais humilde dentre todos os dragões superiores. Isso deixa Léo surpresa, afinal, ele estava se mostrando um oponente bem forte, e ao ver a reação da garota, Grinwelt decide se divertir, explicando o motivo daquela cidade do reino estarem marcadas para serem destruídas. Ele conta que o grande deus dos dragões da linhagem deles sempre adorou os pratos exóticos que os humanos criam, assim como suas oferendas, gostando em particular da famosa confeitaria da cidade de Donapierro. Porém, mesmo com ele sendo um cliente bem fiel, a confeitaria foi roubada e acabou falindo. E com a falência da loja, que era justamente o motivo dos dragões de sangue da asa não atacarem a cidade, deixou o deus dele puto, e por isso ordenou para que todos da sua linhagem destruíssem o reino inteiro. Ele conta tudo isso para Léo como forma de provar para ela que o destino da nação dos humanos estavam na mão dos caprichos do deus do dragão, e que a batalha entre eles nunca foi de fato real, pois os humanos só sobrevivem quando os dragões não se davam o trabalho de levar eles a sério o suficiente, deixando claro que não existia um único humano que era visto como ameaça para a espécie deles. Depois desse discurso de como os humanos eram completamente insignificantes em comparação aos dragões, Grinwelt prepara para dar um fim naquela luta e acabar com a vida de Léo. Porém, nesse momento, o dragão sente uma presença estranha vindo de trás dele e fica assustado com aquela presença, chegando até a cogitar ter sido apenas uma ilusão. O que ele sentiu era um novo poder que Ragnar ganhou, deixando ele agora extremamente forte, capaz de congelar os dragões com um simples toque da sua mão, que consegue o poder de emanar prata graças a todo o esforço do seu eu do futuro. Ele fica com as memórias do Ragnar adulto passando pela sua cabeça, depois de perder Léo e ficar 10 longos anos caçando dragões para se vingar da sua morte e desejando a extinção deles. Ele acabou aos poucos se tornando parte da sua espada, e por mais que aquela fusão doesse, ele continuava lutando sem parar. Depois de 5 anos, ele já tinha se fundido completamente com sua espada de prata, fazendo seu próprio corpo se tornar uma arma poderosa que irradiava prata. 3 anos depois, ele desenvolveu uma técnica para aumentar essa quantidade de prata no seu corpo,
para que depois de mais 4 anos conseguisse aprender a controlar ela à vontade, e mais 10 anos depois ele se tornou um ser que ia muito além da capacidade humana, dominando por completo sua técnica de aniquilar dragões, a qual ele chamou de Artes de Batalha de Prata, sendo que todos esses anos de treinamento e técnica estavam agora no Ragnar do presente, hack adquirido com sucesso. Ao chegar perto do Green Welch, ele sente a presença do garoto semelhante ao poder que ele sentia ao se aproximar dos dragões monarcas, o que são escolhidos pelos deuses deles para liderar as linhagens dos dragões. Porém, mesmo sentindo esse poder supremo vindo de Ragnar, Green Welch nega ter medo de um mero humano e assume sua verdadeira forma, que permitia ele usar todo o potencial que possuía. Ele começa a dar outro discurso de como os dragões são poderosos e os humanos são seres fracos e inferiores. Porém, em questão de segundos, Ragnar congela Green Welch por completo e faz ele se despedaçar em seguida, não sobrando nada mais do dragão. Como dizia o ditado, falador passa mal, rapaz. Com tudo acabado, Ragnar finalmente volta a si, percebendo que tinha conseguido salvar a vida da Léo e mudar seu futuro de dor e sofrimento. Ele corre até ela sem mal acreditar no que tinha acontecido e começa a chorar, já que agora ele ainda tinha sua parceira ao seu lado. Como ele estava chorando como se o mundo fosse acabar, ela tenta tranquilizar a situação, dizendo que tudo vai ficar bem, e reconhece todo o seu esforço para ter ficado forte daquele jeito. Mas ele diz que quem realmente trabalhou duro para alcançar aquele resultado foi alguém que não estava mais lá. Apesar de Ragnar saber o quanto ele sofreu e sentiu a falta de Léo, enquanto isso em algum lugar no céu, que por algum motivo era cheio de engrenagens, o Ragnar do futuro se encontra com uma garota que diz que apesar dele e do seu eu do passado terem assumido o preço de ter que pagar por toda aquela fusão dos dois, o Ragnar do passado também não vai conseguir viver por muito tempo. Então ela repara que em todos aqueles anos que conhecia Ragnar, nunca tinha visto ele fazer uma expressão tão sentimental quanto estava fazendo naquele momento. Porque mesmo depois de tanto tempo juntos, aquela era a primeira vez que via ele sem um olhar sombrio. Porém, o que importava agora era que todas as esperanças deles de conseguirem criar um mundo onde não existia nenhum dragão estava completamente nas mãos da versão do passado dos dois. Naquele dia, os dragões atacaram 7 cidades do Reino Leste, e das 7, 6 foram completamente destruídas, incluindo a capital. Porém, naquele mesmo dia, nasceu o Ceifador dos Dragões. Depois disso, na cidade de Ragnar, os dragões felizmente sumiram, e eles conseguiram apagar o incêndio, apesar das várias vítimas que tiveram e da metade da cidade ter sido destruída no ataque, incluindo a pousada que Ragnar e Léo viviam. Por isso os dois ficaram sem onde dormir e tiveram que se abrigar na casa do caçador Sykes. Com o garoto ainda em choque que tinha realmente conseguido impedir que seu pesadelo acontecesse, quando Sykes entra no quarto que os dois estavam, Ragnar diz para ele que o melhor que eles tinham que fazer agora era abandonar a cidade e cruzar a fronteira, que por sorte ficava perto da cidade, já que o deus dragão exigiu que o reino fosse destruído e as criaturas levam suas exigências como lei, e por isso não iam desistir de atacarem o lugar. Porém, se eles saíssem da direção do alvo deles, todos poderiam ficar bem. Sykes questiona como de repente Ragnar ficou inteligente e extremamente forte, já que antes não tinha nenhum talento, e pergunta como ele conseguiu todo aquele poder que derrotou Green Welch de forma tão fácil. Mas antes de responder, Ragnar cai de cansaço na sua cama, pegando no sono. Léo explica que por mais que ele tenha passado várias madrugadas treinando bastante enquanto ela dormia para alcançar aquele resultado, toda aquela força estava drenando ele e o deixando estável. Nesse momento, Ragnar começa a chamar por Léo, e ela tenta tranquilizar ele, dizendo que estava bem ao seu lado. O que não adianta muito, já que ele continua chamando por seu nome. De repente, Léo e Sykes escutam um barulho e vão ver o que é, deixando Ragnar dormindo. Lá fora, eles se assustam ao perceber que por algum motivo a floresta estava atacando eles. E Léo corre até o local de ataque com a mulher que estava com Ragnar do futuro, dizendo que a história estava para começar agora que os caminhos deles vão se cruzar. Um pouco antes, vemos que em algum lugar dentro da floresta, um chefe serve um prato de cordeiro assado para um gordaço chamado Merugubud. Claramente o chefe e as suas funcionárias estavam com muito medo dele, e com razão, porque assim que prova a comida, o gordaço diz que achou a refeição deliciosa, mas que não era nada comparado ao sabor do chefe, revelando ser um dragão bem faminto. O Gordaurus devora o chefe, deixando suas 2 funcionárias horrorizadas, porém elas também não duram muito tempo. Em seguida, ele vai até a última que sobrou e diz que o deus dos dragões exigiu que todos os humanos daquele reino fossem destruídos, o que significava que ele podia devorar quantas pessoas desejar. Então seus tentáculos começam a se expandir por toda a cidade, parecendo com cipós, sendo que eles são um ataque que Léo e Sykes viram vindo em direção da floresta.
O dragão captura a pobre garota e se prepara para se alimentar dela, assim como fez com os outros. Enquanto isso, os caçadores de dragões corriam para a floresta, tentando derrotar os tentáculos que vinham pelo caminho. Porém, Sykes não entende como um dragão estava atacando, já que eles são criaturas que não podiam viver com a luz do sol. Isso faz ele duvidar se eles podiam confiar em algo tão básico quanto essa informação. E perto dali, Léo atacava os tentáculos que não paravam de surgir. De repente, ela vê que vários deles tinham acabado de destruir o telhado da casa dos Sykes e capturaram Ragnar, que ainda estava dormindo em sono profundo. Ela corre para salvar ele, porém os tentáculos se preparam para atacar ela. Mas com Léo estando em perigo, imediatamente nosso protagonista desperta do seu sono, já emanando prata do seu corpo por toda parte, fazendo todos os tentáculos por perto congelarem, o que chama a atenção do dragão e dos caçadores por perto. Ele então percebe o que estava acontecendo e corre até a direção do dragão, ignorando completamente Léo, que estava chamando por ele, pedindo para ele esperar por ela, mas acaba ficando para trás por ter dificuldades para acompanhar seu ritmo. Nosso protagonista não escuta ela chamando seu nome porque estava se sentindo culpado por ter ficado aliviado depois de salvar ela e ter baixado sua guarda, percebendo que deveria saber que o perigo ainda não tinha acabado. Ele então avista o dragão e dá um chute bem na sua fuça, fazendo ele voar para longe e soltar a garota. Ragnar pensa que a única forma de mudar o seu futuro e evitar que todos à sua volta morressem para os dragões era ele não descansar até que todos eles sejam exterminados com suas próprias mãos. Porém, ele se pergunta se de fato era capaz de fazer algo assim. Afinal, até o eu dele do futuro não conseguiu ter sucesso. Só nesse momento, ele percebe a garota que estava bem ao seu lado e reconhece ela como Crimson, o parceiro dele do futuro. Nosso protagonista pensa que Crimson deve ter ido encontrar com ele, porém pela reação da garota, ele percebe que foi apenas coincidência. Mas ele continua animado, porque agora os dois podiam se juntar na missão de exterminar os dragões. Porém a garota nega ser o Crimson e começa a se apresentar, mas Ragnar interrompe sua apresentação, dizendo que ela se chama Elise Yorkshire, uma garota de 14 anos de uma vila agrícola, onde a propriedade do homem que ela trabalhava foi atacada por um dragão, e desde então ela desapareceu. Ragnar diz que pelo menos foi essa história que ela contou para ele no futuro, porém ela diz não estar entendendo nada, e corrige dizendo que seu nome é Elise. Mas Ragnar corta ela novamente, dizendo que sabe que ela é o monarca dragão Crimson, um ex-progenitor do sangue da Asa que é considerado um traidor pelos outros da sua espécie, por ter tentado matar o deus dele. Ragnar continua dizendo que foi Crimson que também ligou o futuro e o presente, para que os dois consigam alcançar o objetivo de exterminar os dragões do mundo, incluindo ele próprio. Ele explica que os dois têm o mesmo objetivo e por isso devem trabalhar juntos, porque dessa vez eles podem conseguir o que a versão do futuro deles não conseguiram. Porém a garota responde dando um tapa na cara dele, porque ficou ofendida, já que ele primeiro chamou ela de homem e em seguida de dragão. Isso pega Ragnar completamente de surpresa, e nesse momento, Léo finalmente chega na floresta, cansada de tanto correr. Porém ela não é a única que chega lá, porque o dragão também tinha voltado e estava super irritado com o fato de um mero humano ter chutado sua cara. Ele ataca Ragnar disposto a fazer pedacinhos dele. Porém nosso protagonista joga uma bolinha pequena na sua boca, fazendo o dragão explodir, enquanto ele levava Léo para uma distância segura da explosão. Elise observa Ragnar de longe e Léo olha como tudo ficou congelado com a explosão, reconhecendo que seu parceiro ficou muito forte, assim como ela sempre sentiu que ele ficaria, dizendo que só não pensou que aconteceria tão rápido e que agora vai ser difícil para ela alcançar seu nível. Ragnar então pede para Léo levar os habitantes da cidade em segurança até a fronteira, enquanto ele vai ficar lá para cuidar de uma coisa. Ele diz que vai se encontrar com ela assim que terminar o que tem que fazer, mas Léo diz que os dois não vão se separar e que ela vai ficar com ele. Nosso protagonista explica que vai ser perigoso para ela, mas Léo fala que sempre existe perigo no trabalho de caçador de dragão e pergunta por que ele estava tentando deixar ela para trás. Ragnar tenta dizer que eles só se separariam por um curto período de tempo, mas isso deixa Léo irritada. O garoto fica surpreso, porque nunca tinha visto ela perder a calma daquela forma. Afinal, ela sempre se mostra forte, calma e decidida, tendo um julgamento e confiança melhor do que muitos adultos. Porém, com essa situação, ele percebe que ela continua sendo apenas uma criança de 12 anos. Nosso protagonista se lembra do que o seu eu do futuro disse sobre idolatrar uma garotinha e se aproveitar dela, fazendo ele entender o que ele quis dizer, porque ele era fraco e isso fazia ela ter que ser mais forte do que realmente precisava. Então ele decide que não quer ser mais fraco, porque só assim vai conseguir cumprir seu objetivo e manter Léo a salvo. Ele lembra a garota do que ela disse quando eles se conheceram, sobre como os fracos morriam e os fortes sobreviviam, e fala como isso salvou ele, porém agora ela é a fraca, e não vai conseguir sobreviver se eles continuassem juntos. Essas palavras machucam Léo, deixando ela tão brava que tenta até atacar Ragnar, porém ele para sua espada com apenas um dedo, e joga a coitada longe. Ele então diz adeus, e Léo cai desmaiada.
Quando acorda, ela já está a caminho da fronteira sendo carregada por Sykes. O caçador pergunta o que aconteceu com os dois. Léo se lembra quando contou para o Ragnar seu objetivo de se tornar a mais forte do mundo, explicando que tem esse propósito desde que segurou sua espada pela primeira vez. Mas ao perguntar se ele tinha algum sonho parecido, ele disse que enquanto estivesse com ela, tudo estava ótimo. Isso faz Léo chorar, porque agora ele conseguiu a força máxima que ela tanto deseja conseguir. Sem entender por que ele deixou ela sozinha, de longe, Ragnar observa ela e os outros moradores partirem. Elise pergunta se ele queria mesmo ter se separado da Léo daquela forma. Chorando, nosso protagonista responde que só pode ficar perto de pessoas que ou a perda delas não vai machucar ele, ou que não vão morrer. E em seguida, ele volta a chamar ela de Crimson, deixando a garota irritada. Ela diz que se fosse de fato um dragão, morreria no momento em que a luz do sol atingisse. Porém, ele diz que o sol não é um problema, porque seus poderes de monarca dragão estão bloqueados. E apesar dela não poder usar seus poderes direito, suas fraquezas desapareceram. Ela diz para Ragnar cumprir seu objetivo de destruir os dragões sozinho, deixando bem claro que é uma mulher, para ele parar de se referir a ela como um homem. Porém, diz que ela pode mudar de sexo e idade quando quisesse, mesmo ela continuando negando tudo o que ele falava. Isso faz Ragnar pensar se vai conseguir conquistar a sua confiança em algum momento. Ele se lembra que o Crimson do futuro disse que a história começaria quando os caminhos dos dois se cruzassem. E apesar dele ter alertado que demoraria um pouco para passar a confiar em Ragnar, ele tenta ganhar a confiança da garota citando as coisas que sabe e poderia fazer por ela, explicando que sabe aritmética e contabilidade, além de ler e escrever, porque ele tinha estudado muito para ajudar Léo. Ele também diz que sabe cozinhar pratos deliciosos, assim como realizar outras tarefas domésticas, além de também conseguir facilitar sua vida, fazendo várias outras coisas por ela. Elise acha tudo aquilo muito estranho e nega fazer alguma parceria com ele. Porém, nesse momento, Ragnar desmaia de febre e, como estava inconsciente, ela decide aproveitar a situação para examinar seu corpo, e nesse momento, ela acaba deixando seu olho de dragão aparecer. No futuro, Ragnar conheceu Crimson depois de derrotar um dragão. Ela apareceu para ele admitindo estar impressionado com o fato de um corpo humano ter alcançado um nível tão grande de poder. Ele rapidamente dá um golpe fatal nele, mas Crimson volta a aparecer, pedindo para eles juntarem suas forças, porque juntos eles poderiam exterminar os dragões. Mas como ele próprio era um dragão, Ragnar dá novamente um golpe fatal nele, mas Crimson reaparece de novo, porém com uma idade diferente, insistindo para eles trabalharem juntos. Voltando ao presente, nosso protagonista finalmente acorda, e Elise diz que ajudou ele porque não podia abandonar a pessoa que salvou ela. Ragnar pensa que desmaiou devido a seu corpo ainda não ter acostumado com as artes de batalha de prata. Em seguida, Elise pergunta se de fato o deus dos dragões ordenou que eles destruíssem o reino. Ragnar responde que é verdade, por esse motivo, eles tinham que começar logo a caça aos dragões. Ele explica que os dois já conseguiram isso há mais de 20 anos no futuro, porém agora que eles se conheceram antes, poderiam dar início à caçada mais cedo. Porém ela continua fingindo não entender nada. Afinal, nenhum humano conhecia sua verdadeira forma, além de não entender como ele sabia sobre o futuro, já que algo assim nunca tinha acontecido antes. Mas ela admite que aquilo parecia ser bem divertido, porque ao examinar o corpo de Ragnar enquanto ele dormia, ela descobriu que ele está fundido com uma espada de prata que permite ele conseguir gerar e emitir ela, e apesar dela não saber como aquilo funcionava, era claro que o potencial de Ragnar é incrivelmente alto. Isso deixa ela empolgada, querendo testar esse novo método de eliminar dragões. De repente, um dragão passa por eles voando, justamente na direção que as pessoas da cidade estavam. Imediatamente Ragnar carrega a garota e começa a correr na direção do dragão. Determinado a salvar as pessoas, ele pergunta se ela tinha alguma ordem para dar, deixando claro que obedeceria ao que ela ordenasse. Isso deixa ela bastante animada, então ela nega novamente ser Crimson, mas ordena ele destruir todos os dragões. Então, depois de chegar até onde os dragões estavam voando, Ragnar se prepara para enfrentar eles, criando várias espadas de pratas, que derrotam os dragões facilmente. Em seguida, Crimson analisa uma das armas, percebendo que, embora não seja muito bem feita, tinha o potencial suficiente para que um caçador de segunda categoria conseguisse eliminar até mesmo dragões superiores. Isso faz ela imaginar como seria incrível se eles pudessem equipar um exército com armas como aquela. Ela cospe seu servo, um slime que fica no seu estômago, e em seguida finalmente assume a aparência do Crimson, eliminando os dragões que ainda estavam vivos. Ragnar fica feliz ao ver que de fato estava certo sobre ele ser o Crimson, e ela diz que aceita unir suas forças, mas sobre a condição dele beber um veneno que entraria em efeito somente caso o Ragnar tentasse se rebelar contra ela. Afinal, o poder de prata dele era uma ameaça, e por isso, ela precisava de alguma garantia. Ela diz para ele beber caso realmente queira ser usado por ela. Achando que vai precisar de todo um discurso para convencer o garoto, Ragnar dá uma talagada no veneno sem nem hesitar. Ela estranha a rapidez que ele tomou essa decisão e pergunta por que ele desejava tanto exterminar os dragões.
Ele então explica que só assim vai conseguir proteger todas as coisas que o seu eu do futuro perdeu. Crimson responde que isso não parece um objetivo muito heróico, já que era só benefício próprio. Porém, isso não importava muito, já que ela vai usar e guiar ele até o caminho da extinção da sua espécie, eliminando todas as 6 linhagens de dragões, para depois eliminar o deus deles. Mas ela deixa claro que quando a missão deles chegar ao fim, Ragna deve eliminar ela, para extinguir completamente os dragões da face da Terra. Ele concorda com os termos de Crimson, percebendo que já ouviu aquele mesmo discurso dela no futuro. Com ele aceitando todos os termos, ela diz que eles podem começar a história de como os dois vão exterminar todos os dragões do mundo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês querem que eu traga a parte 2 desse anime, deixa aqui nos comentários, demorou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tamo junto, valeu!